Olá, boa noite. Meu nome é Fernando de Mello e nós estamos aqui para darmos continuidade à série Conhecendo a Deus. E lembrando um pouco daquilo que nós falamos, compartilhamos no episódio anterior, relembrando da importância do Espírito Santo de Deus no processo de nós conhecermos a Deus, nós conhecermos Jesus e nós vivermos a prática, a dádiva de andarmos com Deus, de sermos discipulado de Jesus nos dias de hoje, na terra dos viventes, através de um relacionamento com o Espírito Santo, através de um relacionamento pessoal. Ele continua nos discipulando através do Espírito dele, através do Espírito de Jesus. E quanto ao Espírito Santo, querido, é importante nós entendermos o que a Bíblia nos diz lá em João, capítulo 1, versículo 32, na ocasião quando Jesus foi batizado. A Bíblia diz o seguinte, e João, capítulo 1, versículo 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, esse conhecia não é ginosco, é eido ou aido. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Interessante, queridos, que a palavra que é utilizada aqui por duas vezes, pousar, é uma palavra grega chamada katapausis, que significa pousar, mas não apenas pousar, mas permanecer. Quando nós usamos o termo muitas vezes, poxa, eu vou pousar lá na sua casa, no sentido de que eu vou dormir e vou ficar um tempo na sua casa. O termo que João usou foi, eu vou ver o Espírito de Deus descer por meio de uma pomba, e esse não vai apenas ficar um tempinho, vai permanecer. E para andarmos com Deus, é necessário nós zelarmos esse relacionamento com o Espírito Santo. Andarmos com o Espírito de Deus, andarmos com o Espírito Santo, é necessário, mais do que tudo, zelar por esse relacionamento como uma coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E no livro A Presença, do pastor Bill Johnson, os irmãos vão colocar na tela para você poder estar se aprofundando, enfim, livro que nós indicamos. Ele usa um exemplo muito interessante, porque ele testemunha que ele pergunta em algumas ministrações de que forma que você andaria com uma pomba no seu ombro. E muitas vezes as pessoas respondem com muito cuidado, porque você já imaginou a pomba, né, com qual é o movimento brusco, ela foge, ela se assusta. E as pessoas perguntam, as pessoas respondem com muito cuidado. Mas ele fala que a resposta correta é, em todo momento, pensando na pomba. O meu cuidado, o meu zelo, o medo de perder a presença dela é tamanho que eu não consigo tirar minha mente dela. Eu não consigo tirar meus pensamentos, meus olhos dela. Tudo que eu faço é em função de permanecer com ela. E esse é o ponto. Os amigos de Deus vivem em função dele. Os amigos de Deus se importam mais com a vontade dele do que a sua própria vontade. Isso é amigo. Sabe, queridos, que a Bíblia nos fala, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a respeito do Espírito Santo. Fala assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então ele começa a descrever todo aquele texto que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque dois têm desejos opostos. E o segredo para nós não vivermos as obras da carne, ou seja, a prostituição, a ira, a idolatria, enfim, a lista que Gálatas 5 nos dá é vivermos no Espírito. A promessa, a verdade é que se nós andarmos no Espírito, nós jamais vamos satisfazer as obras da carne. Nós lidamos com vida e uma das coisas, querido, que nós percebemos que as pessoas têm mais dificuldade é lidar com a área sexual. Não é um acaso que pelo menos os 3 frutos ou obras da carne, obras da carne, a lista de Gálatas capítulo 5 são ligadas à área sexual. E eu recebo muitos desabafos, muitos pedidos de ajuda e socorro de pessoas. Eu não consigo vencer essa área.
A única solução para nós deixarmos de vivermos e praticarmos as obras da carne, ou seja, vivermos segundo o governo da carne, segundo a compulsão, a compulsão, a concupiscência da carne. Concupiscência significa um desejo forte, um desejo que me domina, um desejo que me governa. A única forma de nós vivermos livres disso é andarmos no Espírito. E de que forma que eu vou andar no Espírito? Primeiro, eu o recebo. De que modo? Por meio da pessoa de Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro que Ele é o meu dono. Então Ele entra, eu convido Ele para entrar no meu coração. E Ele passa a entrar de que forma? Através do seu Espírito. Ele se conecta com o meu Espírito e eu passo a ter vida. Então, eu passo a ter um relacionamento com Ele, onde que eu vou andar com Ele todos os dias. Agora, a questão é, de que forma que eu tenho tratado a pomba? Eu me esqueci da presença dela, ou eu não tiro a mente dela? Os meus passos, as minhas atitudes, são segundo o cuidado de fazer com que ela permaneça aqui. Andar com Deus é isso, queridos. E então a solução para nós vivermos longe da prática do pecado é andar no Espírito. Mas, Fernando, coloca de uma forma mais prática, como é que isso funciona? Por favor. Isso é muito holy, muito, difícil de ser alcançado. Traz para a nossa realidade aqui, para aqueles que estão começando, pelo menos. A Bíblia fala a respeito de orarmos no Espírito. A Bíblia fala sobre adoração em Espírito e em verdade. Algumas práticas, querido, que fazem com que nós venhamos fazer com que a pomba permaneça. Oração, leitura da palavra, adoração. Orar no Espírito, querido, não é orar em pensamento. É orar em línguas. A linguagem do Espírito é orar em línguas. Paulo fala isso, orai sem cessar. Quando ele está falando isso, querido, nós estamos falando de um homem que trabalhava. Um homem que tinha afazeres como eu e você. Fernando, se eu passar 24 horas orando, não vou poder fazer nada. Eu tenho um marido, eu tenho esposa, eu tenho meus afazeres de casa, eu tenho meus afazeres da faculdade, eu tenho os afazeres do meu trabalho, eu tenho responsabilidades. Eu não posso simplesmente ser um irresponsável e passar 24 horas orando, escondido no monte. Eu entendo isso. Paulo também tinha seus afazeres. Mas ele nos dá um segredo, querido, que poucas pessoas entendem. E nós estamos falando a respeito da arte de orar em línguas em todo o tempo. Que quando eu estou em espírito, que eu estou conectado com Deus, é como se eu, ligasse um USB, ligasse um plug e ficasse ali com o Senhor, orando. E a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e 2, 2 e 4, falam a respeito da oração em línguas. Aquele que ora em línguas fala a Deus, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então eu permaneço conectado com Deus e muitas vezes eu estou dirigindo, muitas vezes eu estou fazendo um serviço de casa, muitas vezes eu estou no meu trabalho, fazendo um trabalho que é mais mecânico, mas eu consigo conectar o meu coração e o meu espírito a Deus orando em línguas. Um exemplo, por exemplo é bom, né? Um exemplo de algo prático que eu e você podemos fazer. Mas de fato, querido, sem o Espírito de Deus nós não podemos andar com Deus. Nós não podemos nos ver livres das obras da carne. E nós, anos atrás, assistimos uma entrevista que me impactou muito. Nós vamos compartilhar o link ali para que você possa acessar. A indicação é da entrevista de Sid Roth, entrevistando o Rick Joyner, aonde que o Rick Joyner fala justamente a respeito da amizade com Deus, de andarmos com Deus através de um relacionamento de amizade. E nessa entrevista o Rick Joyner fala algo muito interessante, muitas coisas interessantes, mas aqui eu destaco falando o seguinte, que o Senhor tem muitos servos, mas poucos amigos. Os amigos custam caro. Você precisa investir tempo e dinheiro nessa amizade. Os amigos custam caro, mas os filhos não têm preço. Nós estamos falando de conhecermos a Deus através de um relacionamento de amizade, um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo. E viver esse relacionamento, querido, é caro, custa um preço. A salvação ela é pela graça, mas para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos entregar completamente, nós precisamos entregar tudo. Qual é o preço para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? É tudo. É tudo que você é, tudo que você tem, a sua vida, os seus sonhos, tudo é dele. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, lá em João, capítulo 15, versículo 12 ao 15, diz o seguinte a respeito dessa transição de servo para amigo e de vida de discípulo. Fala assim: o meu mandamento é esse, 2 pontos.
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento é esse, presta atenção, é o quê? Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Lembrando que Jesus amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Lembrando que Jesus nos amou sem nós merecermos, e Ele nos amou ao ponto de dar a vida por Ele. Melhor, de dar a vida por nós. O 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este. 2 pontos, ele vai explicar o que é o grande amor. De dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Aí ele explica: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Entenda que os discípulos estavam andando com Jesus, ou seja, estavam andando com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que sonda as profundezas de Deus, e por isso que eles sabiam que se passava o coração de Deus. Então o que ocorre? Ocorre que Jesus estava falando da chave para nós realmente nos tornarmos amigos. Ele estava falando assim, que o meu amigo é aquele que me obedece. E obedece o que, Jesus? Obedece o mandamento. E qual é o mandamento? É dar a vida por amor. Ou seja, para ser meu discípulo e amigo, você precisa dar tudo, a sua própria vida. Pô, mas então, pensando bem, esse negócio de andar com Deus, esse negócio de ser amigo com Deus, não sei se é tão vantajoso para mim, porque afinal de contas eu amo demais a minha vida. Ela é por demais preciosa. Você pode até pensar assim, ou já ter pensado assim. Nós pensamos assim, querido, até nós passarmos, conhecermos verdadeiramente a Deus. E nós encontramos o tesouro do campo. Então nós percebemos que Ele é aquilo que é mais precioso que há nessa terra e no universo. Então nós entendemos, esse investimento vale a pena. Vale a pena investir tudo o que eu sou, o que tenho, nisso, nesse relacionamento, nessa relação, nessa aliança com Jesus, com o Espírito de Deus, com Deus. Então a condição para sermos amigos de Deus é fazer o que Ele manda. E o que Ele nos mandou, o mandamento é fundamentado no amor. É amarmos de todo o coração, alma, entendimento e força. E amar o próximo como Ele nos amou, dar a vida por amor. Esse é o preço. Como o Senhor falou para o Rick Joyner, a amizade custa caro, você precisa investir tempo. Você precisa investir tempo em conhecer a mente de Cristo. Conhecer a mente de Deus. Se você quer conhecer mais o Espírito de Deus, se você quer conhecer mais Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, aqui está a mente dele. Conheça a palavra. Peça para que o Espírito de Deus te ensine a respeito da palavra. Te revele Cristo na palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Quem revela o verbo encarnado, quem revela a Cristo é a pessoa do Espírito Santo. Então, querido, os discípulos foram aqueles que deixaram tudo para viver essa jornada com o Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa, e se nós entendermos e crermos nisso, nós vamos praticar a presença dele. E isso é uma arte. Elias praticava a presença do Senhor. Elias muitas vezes, lá no versículo 17, capítulo 17 e capítulo 18, do livro de 1 Reis, 17:1 e 18:15, fala assim, Elias tinha essa expressão: o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Ou o Senhor de Israel, perante cuja face estou. Elias, tal como Davi, andava na terra dos viventes perante a face de Deus. É uma forma de falar que Elias andava com Deus. Hashtag fica a dica. Quem anda com Deus é arrebatado. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus. Nós sabemos que o arrebatamento acontecerá na igreja. E quem o Senhor vai levar? Os seus amigos. É uma festa que Ele está preparando e que só serão convidados os seus amigos. Aqueles que andam com Ele. Aqueles que fazem parte do círculo de amizade dEle. No livro O Caminho, da editora O Verbo, fala o seguinte: quando você está no Espírito, você está diante do trono. Seu reino é no interior. O rei está em você. Você é o seu templo. Andar em verdade é saber isso e viver a sua presença. Ande com Deus. Pratique a presença de Deus. No livro A Espada e a Tocha, diz o seguinte:
O objetivo de cada movimento é instigar os homens a fazerem o que eu fiz. Aqui Enoque está falando com o profeta. Andar com Deus até que se sintam mais em casa na esfera celestial do que na terrena. O homem foi criado para habitar na terra com o seu corpo, mas enquanto o seu espírito se eleva aos céus. O espírito sempre vai te levar para o céu, querido. É a natureza dele. A página, no livro da Espada e a Tocha ainda, fala o seguinte: esse é o seu único objetivo agora, andar mais perto de mim a cada dia. O Senhor fala para o profeta. E desde quando eu comecei a entender essas coisas, eu comecei a procurar visualizar o Senhor no meu dia a dia. E desde então, há anos atrás, eu tenho procurado fazer isso. Isso tem mudado a forma com que eu me relaciono com o Senhor. O nosso pastor, o pastor Adalberto, tem compartilhado essa prática que ele tem desde manhã, quando ele toma um café com o Senhor, e ali ele é inspirado em compartilhar a palavra de Jesus conosco, comigo, com você. É algo que nós somos chamados a fazer. E há anos atrás, no ano 2014, eu já estava meditando nessas coisas, lendo esses livros que me ajudaram, mas ao fim nós vamos indicar algum material para você poder se aprofundar um pouco mais nessa arte de praticar a presença de Deus, de andar com Deus. Mas em 2014, quando nós estávamos orando para ministrarmos um seminário a respeito do Espírito Santo, um dia antes ou 2 dias antes eu tive um sonho que mexeu comigo. Eu quero compartilhar com você essa experiência. E nesse sonho eu me via do lado de uma pessoa, de um homem. E esse homem tinha mais ou menos 1,65 m, 1,70 m, e era levemente fora do peso, ele era um pouco cheinho, e estou falando detalhes, ok? Cabelo até os ombros, assim, um pouco acima dos ombros, barba, e ele estava do meu lado a todo momento, e aquilo me constrangeu, porque eu não sabia quem ele era, mas de certa forma ele me tratava como se nós fôssemos já conhecidos há muito tempo, e nós estávamos andando, e eu fiquei com vergonha de perguntar a ele. Sabe aquela pessoa que você conhece, mas esqueceu o nome, e você fica com vergonha de perguntar, enfim? Então nós estávamos andando lado a lado, e ele tinha uma roupa assim como se fosse aquelas roupas dos filmes de Jesus, né? Com uma túnica, com uma faixa assim, e de fato tinha a aparência de Jesus ou das pessoas que viviam na época de Jesus. Mas eu decidi andar com ele sem perguntar. Eu decidi entender, olha, ele é Jesus ou ele é Espírito Santo, e vamos tocar para ver onde que vai dar. E de repente, nessa caminhada, nesse andar com ele do meu lado, ele me pede um beijo na face. E aquilo me constrangeu, porque quem é que está andando do seu lado de repente para tudo, me dá um beijo na face? Isso é estranho, mas eu decidi fazê-lo porque, né, afinal de contas, está aqui e tal, a presença dele é boa, e eu dei um beijo na face dele e ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre. Aquilo até me surpreendeu, como ele ficou alegre, como ele ficou feliz. E nós continuamos a andar, e de repente nós nos encontramos em um grande salão. A percepção que eu tive foi que havia acabado o culto e nós estávamos na roda de conversa de alguns amigos. Alguns homens estavam ali reunidos conversando, e de repente chega um pastor, qual eu conheço, que o nome dele é Carlos Alberto, hoje é pastor na igreja em Itaió. Eu nunca falei dessa mensagem para ele, talvez essa mensagem chegue até ele, mas ele chegou no sonho e passou a nos fazer um convite para nós participarmos de uma reunião de oração que iria acontecer na casa dele, ou algo do tipo. E no sonho eu me recordei que eu tinha marcado um compromisso com a minha esposa e por isso não poderia participar dessa reunião. Então ele fez o convite a cada um, eu justifiquei o porquê não poderia estar participando daquela reunião. Então ele cumprimentou a cada um e se despediu. Quando ele cumprimentou a cada um, ele me cumprimentou e não cumprimentou a pessoa que estava do meu lado. E aquilo eu achei estranho, porque ele passou naturalmente como se de fato não tivesse visto a pessoa que estava do meu lado, não estava vendo a pessoa que estava do meu lado. E aquilo me incomodou, e então eu saí, né? E aquele homem do meu lado me acompanhou, estava junto comigo, e eu comecei a pensar, cara, por que ele não te cumprimentou? Ele nem te viu. Então caiu a ficha. Os olhos se abriram e eu tive entendimento. Claro, ele não te viu porque você é o Espírito Santo. E eu fiquei tão empolgado, tão maravilhado, que eu estava andando do lado do Espírito Santo, que eu comecei a fazer um monte de perguntas. E ele começou a me explicar a respeito do chamado daquele pastor. E de fato aquele pastor é alguém que eu realmente considerava amigo do Espírito Santo, ainda considero.
com intimidade e relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. E ele começou a me explicar a respeito do chamado daquele pastor, e eu estava muito empolgado porque eu tinha a oportunidade de fazer todas as perguntas que eu queria, todos os meus questionamentos seriam respondidos, eu teria respostas para as minhas maiores dúvidas. E de repente, naquela euforia, eu me lembrei de que eu percebi na verdade que eu estava sem o meu notebook. E o meu notebook era algo que havia coisas preciosas, coisas importantes, e de repente eu parei. Eu travei, cara, aonde está meu notebook? E de repente ele parou também, e ele faz aquela cara como se assim, eu sei o que aconteceu e o que aconteceu não é bom. E a expressão dele fez com que eu ficasse mais preocupado, e eu fiquei triste, e por eu estar triste ele ficou triste também. Eu percebi que ele realmente se importava com a minha alegria e com o meu estado. E aí nós continuamos andando e eu passei a perguntar, cara, onde é que está meu notebook e tal? E de repente nós andamos e pegamos um caminho estreito, uma picada de barro. E eu comecei a entender, cara, quem pegou o meu notebook, subiu por aqui. Então eu peguei e subi, e quando cheguei assim numa clareira, no meio do mato, eu vi muitas bolsas mexidas, como se alguém tivesse pego e jogado tudo no chão para pegar algo de valor. E aí eu entendi de que quem fez isso com aquelas bolsas havia pegado o meu notebook. E eu perguntei para o Espírito Santo, quem fez isso? E ele simplesmente me apontou. E quando ele me apontou para dois adolescentes que estavam um pouco mais acima, fumando, com uma cara assim bem abatida, como que sono ou drogado, e falando assim, fomos nós que fizemos, esse ponto aqui é nosso. Eles responderam. E ali acabou o sonho. Queridos, parece um sonho, né, que não teve muito sentido e tal, mas eu tirei pelo menos 3 lições muito importantes dessa experiência, que para mim foi algo marcante. E nessa experiência, algumas coisas que eu quero compartilhar com você. E primeiro dizer que o Senhor, Ele gosta de se apresentar de uma forma que nunca imaginamos. Ele adora nos surpreender com uma forma com que nós não esperamos que Ele venha se apresentar, nos fazendo a desapegarmos de todo paradigma e preconceito daquilo que nós achamos que é o certo. Quando Jesus veio à terra, Ele se apresentou de uma forma que os fariseus não esperavam, nem o aceitaram. Sabe, e vê-lo daquela forma, porque, né, afinal de contas, era um pouquinho fora do peso, baixinho e muito simples. E quando a gente vai, o Espírito Santo deve ter 2 asas gigantes, misturando meio que a visão com o anjo, enfim, a gente faz uma maçaroca na cabeça. Porque é difícil entender que Ele é uma pessoa. Simples assim, entenda, Ele é uma pessoa. Ele ama se apresentar de uma forma como nós não esperamos, para nós não nos apegarmos à forma, mas sim à essência. Hashtag fica a dica. 2, como Ele é meigo e carinhoso. Ele é extremamente sensível, meigo. O ato de me pedir um beijo foi um sinal de intimidade. Eu tinha intimidade para dar um beijo nele. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20, que o beijo na face é um ósculo santo. É a forma com que os irmãos em Cristo se cumprimentavam. Demonstra intimidade. Lembrando que Judas traiu Jesus por meio de um beijo. Obviamente que ele tinha intimidade, mas não era fiel. Ele tinha acesso a Jesus, mas o coração dele estava corrompido. E o Senhor está nos chamando para vivermos fundamentados no amor. O amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo é amor. Terceiro, Ele é um companheiro. Ele se compadeceu da minha tristeza. Ele se entristeceu comigo, Ele se alegrou comigo, Ele se importa comigo, com você. De uma forma escandalosa, de uma forma que chega a nos surpreender. Ele realmente se importa comigo, com você. Ele é um amigo, um verdadeiro amigo. E aqui, queridos, eu quero deixar claro que eu não estou falando que o Espírito Santo é essa figura que eu descrevi para você. Eu estou falando da forma com que Ele se apresentou para mim, em um sonho. Eu creio que foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Quando andaram com Cristo, não perceberam que Cristo era Cristo. Mas quando os olhos foram abertos, então eles perceberam o Messias, através da vida daquele homem que estava falando com eles. Eles perceberam que de fato era Jesus. Então, passado alguns dias,
eu tive uma confirmação desse sonho, uma experiência que realmente veio a confirmar esse sonho. E a confirmação foi o seguinte: nós na época estávamos fazendo uma obra lá na igreja, estávamos fazendo uma cozinha, e nós decidimos fazer essa obra com um irmão que ele pegava pessoas que estavam na rua e procurava dar um apoio, um incentivo, fazendo com que essas pessoas trabalhassem na obra, pessoas que já tinham experiência na área, e ali estava conversando, falando de Jesus, enfim, dando de comer aquelas pessoas. E nós estávamos nesse processo. Então, o que acontece? Um determinado dia eu saí do meu trabalho e passei na igreja para poder ver como é que estava essa obra. E logo de imediato veio um desses rapazes, o qual eu não conhecia, era a primeira vez que eu via no meio do grupo. E ele começou a chamar a minha atenção, ele começou a apresentar o que ele havia feito, como o trabalho dele era bom e tudo mais. Ele até elogiou um item da roupa que eu estava vestindo, tal, e muito falador e tudo mais. Então, naquele momento lá, beleza, eu vi os trabalhos que estavam sendo feitos, eu agradeci, abençoei a vida deles e voltei para minha casa. No dia seguinte, ou dias depois, nós participamos de um culto. Na época, nós fazíamos culto às quintas-feiras lá em Blumenau, e nós percebemos que o notebook da igreja havia sumido. O notebook não estava mais lá. E aí, o que acontece? No dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, eu passei lá na obra e eu falei: rapaziada, o negócio é o seguinte, o notebook da igreja sumiu, não está mais aqui. E aí eles começaram a olhar para baixo, eles começaram a ficar assim, sem ter o que falar, meio que assim disfarçado. Falou assim: pastor, deixa a gente falar algo para você. Sabe aquele rapaz que estava trabalhando com a gente aqui no início da semana? Então, ele não está mais lá conosco, inclusive ele sacaneou a gente, ele roubou algumas coisas nossas, nós tocamos ele para fora e tal, e nós estamos desconfiados que tenha sido ele que tenha roubado o notebook. E aí nós ficamos tentando encontrar um meio de encontrar aquele camarada lá, ou de recuperar esse notebook. E um dos rapazes falou assim: olha, pastor, eu sei aonde que ele vende as coisas em troca de droga. Se eu quiser, eu posso ir lá, posso tirar aquele notebook de lá, mas vai ter um preço. Os traficantes não vão entregar assim. Mas de repente um abençoado, um crente no nosso meio falou assim: pastor, por que não faz o seguinte? Por que a gente não ora para que o Espírito Santo constranja esse jovem e ele venha participar do culto? E então ele venha realmente confessar e entregar o notebook. Eu falei assim: poxa, há um crente no nosso meio. É verdade, vamos orar. E nós fizemos a oração nesse sentido. E então eu saí daquele lugar, na sexta-feira eu estava lá com aqueles homens ali e tal, e fui para a sede, entrei na igreja e comecei a orar. E comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas. À medida que eu orava em línguas, eu passei a me recordar do sonho. O sonho vinha de uma forma muito clara para mim, a respeito do notebook que eu havia pedido no sonho. E aí, orando em línguas, eu decidi: amanhã eu vou atrás desse cara. Eu não sei onde é que ele está, eu não sei onde ele pode estar, mas eu vou dar um jeito. Eu vou atrás desse cara aí, eu vou orar com ele, eu vou pedir ao Espírito Santo para que constranja e ele venha confessar e devolver o notebook. Enfim, no dia seguinte, no sábado, eu estava decidido fazer isso, e então eu falei para a Grace: ó, Grace, eu tenho um compromisso, a minha esposa, eu tenho um compromisso, vou precisar do carro. E ela falou assim: Fernando, mas antes eu preciso que tu me leve no supermercado, a gente precisa fazer compra. E na hora eu falei assim: poxa, cara, já melou meu plano. Ó, Deus, tu tá vendo, quero fazer tua obra e tal, mas a mulher que tu me deste, tô brincando. Perceba, queridos, homens ouçam as mulheres, né? Não vou falar que elas sempre estão certas, mas muitas vezes elas são usadas por Deus. E aí coração, né, Jesus, e aí, tá, não, beleza, vamos servir, vamos fazer isso. Acho que é o melhor ser feito, depois eu fico livre para poder fazer a missão. E aí, fomos para o supermercado. Queridos, nós subimos na escada rolando do supermercado. Nós estávamos aqui esperando, eu meio que injuriado, né? Porque afinal de contas, estou perdendo tempo. De repente, tinha um casal à nossa frente, algumas pessoas à nossa frente, e um pouco mais à frente, 2 ou 3 metros no máximo. Adivinha quem estava na minha frente? Blumenau tem 350 mil habitantes. E justamente naquele momento, naquela escada rolante, o jovem que eu queria conversar estava ali. E eu sabia que não era um acaso, eu sabia que Deus estava proporcionando um encontro. No momento eu não agradeci minha esposa, mas hoje eu agradeço ela. Mas eu sabia que eu precisava conversar com aquele jovem. Então esse escada rolante foi, tal. E eu estava conversando com a Grace, a gente decidiu o que ia comprar, ia pegar e tal. Quando eu percebi, eu perdi ele. Ele estava acompanhado com a sua mãe e o seu irmão. Depois eu vim descobrir, né, que era mãe e irmão, um menino de mais ou menos 10 anos. E eu perdi ele de vista, eu saí, irmão, tem que resolver uma coisa. Comecei a ir atrás daquele jovem,
né, nas gôndolas do supermercado, comecei a procurar onde é que ele está. De repente ele vem em minha direção. Quando ele vem em minha direção, ele me olha, leva um susto, ele já começa a olhar para baixo e disfarçar. E de repente ele chega na minha frente, pô, pastor, tudo bem? Como é que você está e tal? Essa aqui é minha mãe, esse aqui é meu irmão. Nós estamos pegando algumas coisas, vamos fazer um churrasco lá em casa. E eu olhei bem no olho dele, orando em espírito, ministrando o Senhor através da oração em línguas, o Senhor me edificando. E de repente os olhos deles começaram a marejar de lágrimas. E ele desconversou, pastor, olha, a gente está atrasado, você me desculpa, tá, mas outro dia a gente se fala. E ele saiu. E quando ele foi embora, eu fiquei inconformado. Cara, não é possível, meu. Eu vou ter que ir atrás dele de novo, a gente vai ter que terminar essa conversa. Vou dar um abraço, sei lá, vamos puxar mais conversa para poder chegar no ponto. Eu fui para o carro, eu fui pegar alguma coisa que eu tinha decidido entregar para ele como um presente. Eu fui para o carro, no estacionamento, voltei. Quando eu estava voltando, estava subindo a escada rolante e já estava saindo do supermercado. E aí o que acontece? Quando eu fui cumprimentar ele para dar o presente para ele, de repente o segurança pegou ele na gravata e saiu arrastando ele, puxou da minha mão, e ele começou a berrar, a mãe dele começou a berrar mais ainda, e o irmão dele mais ainda. Então ficou realmente um cenário de guerra. E o segurança olhou para mim, quem é você? Não, estou com ele. Então vem junto porque ele foi pego roubando. E não é a primeira vez. E enfim, eu fui atrás deles. E aí eles colocaram ele numa sala e eles falaram o seguinte, esse jovem aqui vive nos roubando e dessa vez a câmera pegou, tira o que está no bolso, e tirou do bolso isqueiro, chocolate, migalha, e ele chorava e eu, meu Deus, que situação. E os seguranças falaram assim, você não dá licença que agora a gente vai conversar com ele. Fecharam a porta, eu sabia que eles iam pesar a mão nele. Então a igreja chegou, eu comecei a relatar para ela rapidamente o que estava acontecendo, não estava entendendo nada. E eu comecei a orar, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso, o que o Senhor quer nos mostrar? Eles abriram as portas, saíram, a polícia já está chegando, e quando eles abriram a porta, eu vi que ele já estava chorando muito, e eu sentei com ele, eu vi que estava escrito Jesus tatuado no braço dele, eu comecei a falar a respeito de Jesus, e daquilo que o diabo estava fazendo na vida dele, e falei a respeito de arrependimento, enfim, nós oramos. Ele foi conduzido pela polícia, e a mãe dele falou assim, olha, eu não vou levar o meu filho menor para a delegacia, não é lugar, mas pega aqui meu telefone para nós entrarmos em contato e tudo mais. Passado um tempo, à noite, a mãe dele ligou para mim e falou assim, olha, ele já foi liberado e tal, e a gente agradece e tudo mais. E no dia seguinte, ela ligou falando assim, pastor, o meu filho, ele já foi embora, ele fugiu, ele não está aqui conosco, mas ele pediu para pedir perdão. Ele pediu para ligar para você, para pedir perdão, por aquilo que ele fez e aquilo que ele deixou de fazer. Eu entendi. Queridos, essa experiência confirmou o sonho. Essa experiência fez com que eu entendesse que o Espírito Santo, ele é um amigo que anda do meu lado. O Espírito Santo, queridos, não vê-lo não pode ser sinônimo de não percebê-lo. Percebê-lo, sentir a sua presença e a sua companhia no meu dia, é entender que ele habita em mim. Quando eu não percebo ele, é sinal de que eu estou mais ligado ao que vejo este mundo do que ao reino espiritual. Viva a eternidade hoje. Viva contemplando e conhecendo a Deus. Porque é isso que nós vamos fazer na eternidade. Algumas práticas que eu e você devemos fazer para vivermos essa arte de andarmos com Deus e praticarmos a presença de Deus. Converse com o Senhor todos os dias. Louve o Senhor durante todo o dia. Leia a palavra dele falando com ele. Procure visualizar o Senhor ao seu lado. Ele habita dentro de você. Visualize ele no seu café da manhã, indo para o trabalho, enfim. Quando você entende que ele está presente, o seu comportamento muda, a sua forma de andar muda. Nós passamos a andar como ele andou. Ore em línguas. Ore em línguas. São algumas práticas, são algumas dicas que nós podemos dar. E para finalizar, eu quero compartilhar uma frase de um irmão que viveu isso. Um monge chamado irmão Lawrence, que diz o seguinte: que todas as suas ocupações concentrem-se em conhecer a Deus. Quanto mais, de fato, conhecê-lo, maior será o seu desejo de conhecê-lo. Uma vez que o conhecimento é uma medida do amor, quanto mais profundo e mais íntimo você for com ele, maior será o seu amor por ele.
Ele está dentro de você. Busque-o no seu íntimo. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que essa revelação venha sobre a vida de cada um que ouviu essas palavras. Nós profetizamos que a partir de hoje, homens se levantarão, mulheres se levantarão, jovens e crianças se levantarão para andar com Deus. Nós profetizamos isso. Abre os olhos, Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Senhor, nos levanta como amigos que andam na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Um grande beijo. Deus abençoe a todos.